Bom dia, estamos aqui no Calambrião, dia chuvoso. Vamos ter essa live aqui com o meu compadre Otávio Torrão. Então, como vocês sabem, a gente está com esse perfil aqui há um ano, né? Eu, eu vim morar aqui definitivamente no Calambrião, que eu vinha sempre para cá, né? Tava sempre aqui, mas não ficava aqui sempre, morava no interior. E desde que eu cheguei, comecei a plantar umas coisinhas em volta da casa que eu não sei viver sem plantar, tô sempre plantando, mas muita função, reforma de casa, filho, assuntos burocráticos, cidade. E o perfil aqui que toma bastante tempo da gente para criar esses conteúdos, né? A gente faz imagens de drone, de GoPro. E aí eu comecei a plantar meu jardim. Isso aqui é uma pitaia. Eu já tinha um plantio de pitaia, trouxe mudas para cá. Eu venho fazendo esse jardim de comida aqui em volta da casa. A pitaia é uma fruta muito gostosa. Gosto muito dela. Mas aqui a gente tem uma dificuldade que o solo é bastante ácido, tem muito alumínio. Então tem uma fauna bastante, uma fauna e uma flora bastante peculiar aqui. E encerra vários desafios. E eu espero que o Otávio me elucide aqui em relação a vários assuntos e traga essas informações para você, de como é possível ter um jardim de comidas, uma agrofloresta em torno da sua casa. Um laboratório, na verdade, né? Eu sempre vi meus plantios como um laboratório, como um ambiente de aprendizado, um lugar onde eu vou me conectar com a natureza, comigo mesmo. Outro desafio que eu tenho tido aqui é fonte de nitrogênio, esterco, torta de mamona. E eu tenho usado bastante meu lixo orgânico. Faço compostagem. Uma época eu comecei a colocar o lixo direto nas plantas, na base delas, né, em volta, assim, no pé delas, afastado, claro, cobrindo com bastante matéria orgânica, e eu vi que fez diferença. Fala, meu compadre. E aí, A peraí, câmera que eu tenho tá que, pra que mexer frente. a câmera aqui, né? Otávio recentemente, turma, construiu uma casa muito legal, usando bioconstrução. Ele mesmo construiu, fez tudo, cornwood, adobe, várias técnicas de bioconstrução. Muito legal. Tô doido para construir uma aqui Rapaz, também. Bem-vindo, galera. Esse aqui é o Otávio Torrão, agroflorestor. Pense num cara multidisciplinar, que conhece um bocado de gente, mestrão. Tem essa cara de moleque aí, mas é um cabeção. Ele mora em que é Serra isso? Grande, no Baixo Sul da Bahia, região Costa do Cacau. E o Calambrião está aqui na costa, entre a Costa da Baleia e a Costa do Descobrimento, extremo sul da Bahia. A gente está a 500 quilômetros um do outro. Mas ele está num lugar muito parecido com o nosso aqui. Ele está pertinho da praia, lá em Serra. É um solo igualmente arenoso. E ele trabalha com agrofloresta, presta consultoria, dá cursos lá na região de Serra Grande mesmo, né? E atua bastante no quintal dele. Ele pratica esse conceito de jardim de comida que a gente fomenta, eu e ele. A gente já há um tempo que a gente está tentando montar um produto digital, um curso, ensinar as pessoas a fazer isso, né? Mas a vida, o dia a dia da vida não permitiu ainda. Ele é bastante ocupado lá. O Otávio tem 3 filhos, é casado, e é um cara bastante dedicado ao lar, assim, sabe? Ele faz tudo em casa, junto com a família. E o tempo fica escasso, né, Otávio? Às vezes a vida chama, né, a gente para uma correria enorme aí, porque temos que manter a estrutura de vida, né? Os custos de vida e, bom, enfim, trabalho. Você conciliar trabalho e família, quem tem filho sabe do desafio que é. Tem horas que você não tem tempo para absolutamente nada, literalmente, né? Você, entre trabalho e família, isso já consuma e consome, né? Todo o tempo que a gente tem. Nessa coisa de trabalho e família aí, tem teu quintal, né, cara? Tem a tua casa, né? Que tu passa o tempo todo em volta da tua casa, né? Então tu não resiste. Eu imagino que tu seja que nem eu. Passa, olha, vê que tem coisa para fazer, para o que tá fazendo, vai lá e faz um pouquinho, e tá sempre fazendo um pouquinho. Então o jardinzinho tá sempre ali produzindo alguma coisa, né? Conta um Não, pouco pra gente, o que é que você faz em volta da sua casa, Otávio? aqui no nosso quintal, porque quintal é um ambiente muito dinâmico, é um ambiente doméstico, é a sua casa, só que a sua casa sem telhado, né? Então, você está o tempo todo interagindo com a vida que existe dentro da sua casa. Seja dos seus filhos, seja das pessoas que vivem na sua casa, seja das plantas que estão no seu quintal, dos passarinhos que chegam aqui. Agora mesmo estou olhando para vários passarinhos ali, ó. Vou mostrar aqui um pouquinho. Tá chovendo, aí eu peguei um prato velho, botei umas sementes ali, então tem cardeal, tem canarinho, então eu fico observando aqui os pássaros que aparecem no meu quintal. Para mim é um grande prazer fazer isso. Então o quintal é um ambiente vivo, é um ambiente que ajuda a gente a elevar o nosso nível
né, reflexão, de contato com a natureza. E é um ambiente das experiências, porque está tudo ali vivo acontecendo. Então, na nossa vida, às vezes a gente faz curso, lê livros e tal, e aí tem aquelas meio que aquelas sugestões, aquelas fórmulas prontas, e muitas vezes a gente não tem como seguir isso, porque a vida ela é mais rápida, ela é mais urgente. Então, você vai pegando aquilo que você sabe com aquilo que você tem, vai misturando e você vai desenvolvendo a sua própria forma de fazer. Então, por isso que eu, durante muito tempo, resisti um pouco a essa coisa de agrofloresta online, ou, que eu acho que são importantes, te dão uma base teórica muito importante, mas que sem a prática, sem essa experimentação, não existe agricultura, não existe um quintal produtivo, não existe um quintal belo, não existe vida, né? A vida ela é experimentação, a vida é um teatro que sem ensaio, que você está no palco sem ter tido a chance de ensaiar, né? Com certeza. A gente nasce no careca e banguelo sem manual de instrução. É isso. E tem que chegar aqui e fazer tudo que a natureza da gente fala que a gente tem que fazer, né? Para mim, Você, como pautável também, né? Essa questão da relação com a natureza, eu imagino para muitos de vocês, porque os assuntos que a gente trata, tanto no meu perfil quanto dele, tem muito a ver com a natureza, atrai gente que está conectada com a natureza, né? E essa conexão com a natureza favorece muito a conexão da gente com a gente mesmo, porque é tudo uma coisa só, né, cara? E essa relação da gente com a comida, com a terra e com a fauna, com a flora, isso é muito lindo, cara. É poesia pura. E eu acredito que a saúde não está só no alimento em si, mas no ato de se alimentar, né? No ato de se relacionar, no ato de na maneira que você trabalha com os seus sentimentos, com as suas energias. Por isso que eu insisto tanto com o Otávio assim, em relação a esse conceito de jardim de comida. Porque a gente tem essa paixão pela agrofloresta, né? O bicho da agrofloresta vive dentro da gente. A gente não faz nada sem pensar nisso, sem sentir isso. Eu, ele, mais uma galera. Eu tenho certeza que aqui tem muita gente que vai assistir essa live e vai falar, eu também. Então, quando a gente fala quando a gente fala de agrofloresta, nos cursos, assim, é muito falado em produção agrícola. De você produzir para a feira vender e beneficiar e botar no mercado. Mas, poxa, não precisa ser tão complexo assim, não precisa ser tão profissional assim. Pode ser amadora no sentido de amar o que está fazendo, né? Então, para isso, veio esse conceito de jardim de comida, que é unir o paisagismo à produção de alimentos. E alimentos para casa, né? Então, você vai no mercado, você vai na feira, você compra as coisas. Só que tem coisas que você pode ter em casa, poxa. Tem coisas que você pode ter em volta do seu quintal e aliar essa ideia da alimentação mais saudável com estar conectado com a natureza, estar com a mão na terra, estar entendendo como funciona de fato a produção do alimento que você come em casa, né? As pessoas na cidade elas estão muito desconectadas disso, a maioria delas nem sabe. Eu mesmo me considero assim um pouco ignorante em relação a isso. Tem muita coisa que eu compro no mercado que eu não sei direito como é que foi produzido, qual é a matéria-prima, processo de produção. E quando você faz no seu quintal, você sabe exatamente como aquilo se desenvolveu ali, como cresceu, como você plantou, como você manejou, como você colheu, o ponto de maturação, e aí como beneficiar esse alimento, né? Como produzir ele, o que fazer com aipim, o que fazer com batata doce, o que fazer com raízes, folhas, punks, pessoal, planta alimentícia não convencional, que são plantas que não estão no mercado, né? A maioria delas desconhecida e são muitas delas altamente nutritivas e saborosas. Então é o tipo de planta que não te dá trabalho nenhum, porque é um mato e que pode estar na tua mesa. Então, o que é que separa a gente dessa prática? De você estar na natureza, plantando e estar se alimentando daquilo que você planta, sem muita ciência, sem precisar de muita ferramenta, muito equipamento, muita estrutura. O que é que te separa? Conhecimento. Né, Otávio? É o conhecimento que separa a gente dessa isso. relativa Eu acho, autonomia, né, parcial. eu acho que nessa pergunta, assim, o que separa a gente desse conhecimento, eu acho que tem, além da gente ter esse conhecimento, é uma questão de, né, conexão. Todos nós sentimos falta da morada inicial da nossa mãe, da nossa grande mãe, que é a Mãe Terra. Assim como nós, como pessoas, também temos uma conexão com nossas mães humanas. A gente tem essa necessidade de ter contato com a nossa grande mãe, né? Com a nossa grande mãe natureza, com a nossa grande mãe terra. E essa necessidade
vem de uma questão simbiótica, literalmente. Se a gente for buscar nos conhecimentos antigos, sejam Vedas, sejam conhecimentos de povos tradicionais, a gente vai encontrar por muitas vezes passagens que nos dizem: ande descalço, porque a terra está escaneando seu corpo está escaneando de volta à terra. Aí agora a gente vê a ciência dizer que crianças precisam ter contato com o solo, com as plantas, para adquirirem imunidade. Então, assim, quando a gente começa a juntar tudo isso, aí a gente vai na ciência e encontra grandes figuras, grandes nomes, como a Lynn Margulis, por exemplo, com o planeta simbiótico, que ela traz que toda a vida, que a evolução da vida não vem do mais forte, como diz o Darwin, né? Aquele ser que foi mais forte se sobressaiu sobre os seus e deu origem a uma nova espécie. Ela prova que não é isso que traz a evolução unicamente. Isso pode ser um dos fatores evolutivos que muitas vezes não é nem o principal fator evolutivo, mas o principal fator evolutivo seria a simbiose, a nossa capacidade de interagir com outros seres. Então foi ela que descobriu, por exemplo, foi talvez o primeiro grande nome da ciência a provar literalmente de forma resiliente que a mitocôndria, né, que é a organela da célula responsável pela respiração, na verdade ela é uma bactéria que se fundiu com outro organismo e juntos formaram um organismo que era capaz de sobreviver em ambientes ricos em oxigênio. E na evolução de bilhões de anos, essas células com essas organelas, como os cloroplastos, que é no caso das plantas, enfim, essa vida foi se fundindo, se fundindo, se fundindo, até criar os seres multicelulares como nós. Durante quase 3 bilhões de anos isso aconteceu, vem acontecendo. Então nós somos o resultado de uma grande simbiose que é o planeta Terra. Então quando a gente se afasta dessa simbiose, a gente esteriliza nossos ambientes na cidade, tudo com álcool, com isso, com aquilo, não negando que é importante a gente ter higiene, pelo amor de Deus, ninguém confunda que isso é falta de higiene, não é isso, mas a gente perder o contato, o poder da simbiose com outros seres vivos, com plantas, com animais, com o ambiente externo à nossa casa estéril ou ao nosso apartamento estéril, essa perda desse contato faz com que a gente também perca qualidade de vida, perca saúde, perca conexão, que esse vazio comece a se ampliar, porque a vida ela é conexão, ela é simbiose. Não existe nada separado, né, como muitos gurus e tal querem dizer, mas a ciência hoje, cientificamente, a gente pode falar isso, a gente pode falar isso de uma forma espiritual, a gente pode falar isso, digamos assim, por N formas de linguagem humana, né? Seja ela a espiritual, seja ela a científica. Tudo está em união. Então, quando você se conecta com a terra, quando você se conecta com as plantas que não falam, né? Então, seres vivos que não falam exigem muito mais da nossa capacidade de interagir, que é o caso das plantas ou mesmo dos animais. Esses seres exigem que a gente esteja sensível. E ao a gente ampliar o nosso nível de sensibilidade, a gente amplia também o nosso nível de conexão sutil. E nessa conexão sutil é onde mora a saúde, a consciência, é onde vive o nosso verdadeiro ser, né? O nosso eu superior, como alguns gostam de dizer. Então, a conexão com o nosso quintal, ela é simples, ela é fácil. E ela é de muita experimentação. Então, quando a gente se pergunta assim, o que falta para a gente compreender? É a gente se conectar, é a gente experimentar, é a gente fazer, é a gente aprender a observar, é a gente perder o medo do erro, né? Porque a gente fica com medo de errar. Ai, será que eu planto isso assim? Será que eu planto assado? Aí vai ler um tratado completo. Se você não sabe, se você não tem tempo, simplesmente pegue, bote na terra. Observe aonde o sol nasce, qual é o tipo de sol que a sua planta está pegando. Se você está vendo essa planta na natureza, com quem ela está interagindo? Tem algum pássaro que gosta do fruto dela? Tem alguma outra planta que cresce junto com ela, emaranhada, ou uma do lado da outra? Elas estão todas conectadas. Mas, assim como nós, a gente gosta de estar perto dos nossos amigos,
das pessoas que são diferentes de nós, mas que nós temos uma relação simbiótica. Nós, como seres humanos, estabelecemos relações simbióticas, né? Né, João? Muita simbiose na vida aí, né, João? Já Não, e é isso aí, ó, a aí. gente está aqui num ambiente de simbiose, que são as redes sociais. A simbiose acontece aqui pela informação, então a gente troca informação o tempo todo, a gente busca quem fala coisas que agrada a gente, quem fala coisas que a gente se identifica, quem mostra imagens que trazem um acalento, né? Então, assim são as plantas, pô, porque todos nós, humanos, animais, plantas, é tudo princípio consciencial, tudo é provido de alma. Mas sem entrar nesse mérito, que tem muito a ver com a crença, né, com a visão de mundo de si mesmo em cada um, nós não somos indivíduos, cara. Nós somos comunidades inteiras. Eu li outro dia e fiquei chocado que a gente tem mais células com DNAs diferentes do nosso corpo, do que células nossas de fato com o nosso DNA. Nós somos um planeta Terra, pô. Tem mais É células isso, diferentes de mim no meu corpo do que minha mesmo. é Né, isso. Otávio? Olha, é isso aí que a Lynn Margulis fala, né, lá no Planeta Simbiótico, né? Ela foi uma cientista que provou isso, né, que a evolução vem a partir da simbiose. Cada célula do nosso corpo, por exemplo, ela tem vários elementos, desde o núcleo, as mitocôndrias, que são responsáveis pela respiração, né? Tem várias outras organelas, e essas organelas têm materiais genéticos diferentes umas das outras e diferentes do núcleo da célula. Foi uma capacidade de se multiplicar mutuamente que fez com que organismos pluricelulares fossem possíveis. Foi a fusão entre organismos procariontes, né, que são aqueles organismos sem núcleo, né, aquelas células primitivas que ainda existem até hoje, não Ser tinham genética núcleo, própria, né? e que uma se fundiu com a outra e foi adquirindo a habilidade de se viver conjuntamente para criar organismos mais complexos. Então, quando a gente vai para o conceito de sintropia do Ernest Goethe, a gente vai ver exatamente esse conceito sendo aplicado no contexto de um ecossistema complexo, que é uma floresta. Ele traz desse nível celular que a Lynn Margulis nos apresenta para um nível multipluricelular, que é uma floresta. Então, é muito magnífico quando a gente começa a absorver essas compreensões. É muito mágico. Eu acho que todo mundo que já experimentou essa compreensão não consegue se desligar dela mais, porque ela é uma consciência real. Você começa a ter uma consciência real de onde você vem e para onde você vai. E de que tudo que está ao seu redor faz parte de você. E não mais, tudo mesmo que está longe também nos afeta, né? Mas aquilo que está mais próximo, como o nosso quintal, ele é diretamente ligado a quem somos. Então, o quintal também é uma expressão do que somos e também é uma expressão da nossa saúde mental e da nossa saúde física. Então, aqui mesmo, como eu trabalho numa região cacaueira, eu acabo encontrando muito resgate de planta. Bromélias que caíram no chão, orquídeas, plantas que eu não conheço, mas que de alguma maneira me chamam a atenção. E eu acabo trazendo essas plantas para a minha casa, para que elas não morram ali naquele ambiente, e vou colocando ela em determinados lugares, mas eu não conheço essa planta. E aí eu começo a olhar se ela está se adaptando bem ao sol, ao nível de luz, ao ambiente, aí testo, boto para o sol, boto na sombra, boto na terra, boto no alto. E aí eu vou entendendo quem é essa planta, quem é esse ser que eu estou trazendo para viver comigo. Eu estou dizendo assim, não, eu não quero que você morra, não, eu quero aprender com você, eu quero te observar, eu quero que a gente se funda, é isso, né? Que a gente possa aprender um com o outro aqui. Tem uma relação de amor, né? A vida, ela é uma relação de amor. A simbiose, ela é uma relação de um amor muito sutil, que é um amor de cuidado, de observação, né? Diz que o contrário do amor não é o ódio, desculpa, o contrário do amor não é o ódio, é o descaso, é a gente não dar atenção, né? A diferença, né? Então, é a indiferença. O contrário do amor é a indiferença e não o ódio. Então, é você não ficar indiferente.
ao que está ao seu redor. Então, é assim que a gente vai aprendendo a produzir a nossa comida. No meu modo de ver, é você deixar de estar indiferente à sua comida. É você estabelecer uma relação de amor com o que está à sua volta e com o que você está ingerindo. E com o que você quer experimentar, com o poder que essas plantas têm para lhe oferecer e você oferecer a elas. É sempre uma troca. É uma simbiose. Quando você ingere, você está assimilando simbioticamente um outro ser, né? Então, é algo muito maravilhoso, né? É a vida. Com relação de interdependência, né, cara? Porque a própria agricultura é assim, né? As plantas agrícolas, sem o homem, elas não sobreviveriam, né? A maioria delas não sobreviveriam, não, Otávio. Elas iam se adaptar ao ambiente e provavelmente iam ficar completamente diferentes com relação hoje. A soja, o arroz, o feijão, as frutíferas que a gente gosta de comer, a maioria delas depende da interação humana. Sem interação humana, ou seja, essa simbiose que você fala é uma relação de interdependência, né? Uma relação em que um organismo beneficia o outro e vice-versa. Isso não acontece linearmente, acontece multipolarmente, né? Acontece de várias maneiras, porque é uma simbiose entre vários seres, de uma maneira que a gente nem acompanha a complexidade, né? Então, não precisa. Você não precisa ser um especialista, ser um cientista, um pesquisador, para ter um jardim de comidas e se alimentar dele. Não estou falando que você vai ter toda a sua comida do seu jardim, não. Isso aí exige uma dedicação maior. Talvez em comunidade, se você tem várias pessoas que moram no lugar e vocês se organizarem para cada um cultivar um grupo de alimentos e vocês permutarem entre si, aí talvez você chegue mais perto dessa autonomia alimentar, né? Porque quando se fala de autonomia alimentar, a gente pensa logo em dinheiro. Ah, não vou gastar dinheiro com comida. Mas, cara, o trabalho que dá para fazer, se você é profissional de alguma área, você trabalha na sua área, ganha dinheiro e interage com os produtores. E você vai ter muito mais tranquilidade em comer. Então, não estou falando para você não plantar para comer, nem estou falando para você plantar tudo que você come. Mas existe um meio termo aí, que é você ter parte da sua alimentação vindo do seu quintal, vindo do seu trabalho com a natureza, dessa simbiose que o Otávio cita aí, que vai acrescentar muito à tua pessoa. Você vai aprender muito sobre você mesmo, trabalhando com a terra, percebendo as relações entre os insetos, entre os animais, entre as plantas e entre você com isso tudo. Então, eu tenho muitos insights. Eu tenho certeza que o Otávio também tem muitos insights. Você acaba, se você começar a trabalhar com planta, se você começar a cultivar o seu jardim de comida em volta da sua casa, com aquelas coisas que você gosta de comer, pô, João, e semente? O seu lixo, meu amigo. A semente normalmente você joga fora, no lixo. E as pessoas normalmente jogam misturadas com o lixo que não tem nada a ver com aquilo. E aquilo vai para aterro sanitário e aquela semente nunca vai germinar. Então imagina você pegar todas as suas sementes e colocar em vasos de planta na sua janela, e colocar num canteiro na sua sacada, e colocar no seu quintal, e colocar encostado naquela parede onde bate o sol, onde você passa e molha. E você vê essa semente da sua comida nascendo, e virando árvore, e virando planta, e virando arbusto, e você comer daquilo ali. Assim, não é uma questão de quantidade. Vou falar a real, não é nem uma questão de qualidade, é uma questão da experiência, de como isso pode te preencher como pessoa, de como isso pode te localizar nos processos de vida do planeta. Agora, se isso serve para você adulto, imagine para a criança. Imagine o efeito que essa prática pode ter nos teus filhos, nos teus sobrinhos, nos teus afilhados, nos filhos dos teus vizinhos, que vão te ver ali mexendo com a terra e falar: tio, o que é que você está fazendo aí? O que é que você está plantando aí? O que é isso aí? Que planta bonitinha é essa que dá essa florzinha? Então, assim, você vê no olhar da criança a surpresa dela em descobrir o mundo através das plantas, através do teu jardim, através da casa, e ter isso em casa, através do próprio lixo, da comida. Cara, esse ser humano vai ser diferenciado nessa sociedade que a gente vive hoje. Ele vai ter uma perspectiva de vida dele mesmo diferenciada. E assim, aqui no Calambrião, isso é muito importante. A gente tem isso como um dos pilares do que a gente está fazendo aqui, né? Para transformar esse lugar num lugar para receber pessoas. Essa experiência de estar em contato com a terra, de estar em contato com as plantas, de estar em contato com o alimento, de onde ele vem. Daí essa parceria com o Otávio. Eu chamei ele e falei: Otávio, me ajuda a fazer essa parada acontecer aqui, cara. Vem para cá morar com a gente aqui. Pô, João, acabei de construir uma casa, arrumei um trabalho aqui numa consultoria de total. Então vamos fazer no digital mesmo. E aí a gente está trazendo isso tudo para vocês. Mas a experiência real só vai acontecer quando você pegar a semente do teu lixo e plantar no teu quintal. Quando você pegar o teu lixo, fizer compostagem, ou botar ele para compostar no quintal, de alguma maneira que você encontrar aí, e você vê esse teu lixo se tornando recurso para as plantas que vão te devolver esse alimento.
Isso é maravilhoso. Não façam isso pensando no alimento, pensando na quantidade de comida que vocês vão tirar ali, pensando na economia que vocês vão fazer de mercado. Não. Isso aí é secundário e terciário, né, Otávio? Isso aí, grau de importância, não é tão importante isso. O importante é a experiência, a vivência que você vai ter com as pessoas da sua casa, com as crianças. Aí a pessoa fala, mas eu chamo o pessoal para fazer e ninguém quer fazer, eu acabo não fazendo. Não, velho. Tudo começa no individual. Faz você, que as pessoas vão se interessar, velho. Vão se interessar. Olha E só, pelas redes sociais, né? aqui entrou uma grande figura aqui, o Alan, do Jardim Onírico. Pô, eu acompanho esse canal, aconselho a todos acompanharem muito conhecimento, principalmente aí sobre plantas ornamentais. Quero dar aí as boas-vindas, tá? E a todos que estão aí, tá? Porque é muito bom essa troca, né? As redes sociais possibilitam essa meta-simbiose, né? Pois é. Então a gente consegue estabelecer uma simbiose humana entre pessoas que estão distantes e ao mesmo tempo sentir uma afinidade, um amor muito grande com essas relações que são construídas assim. E, João, isso aí que você estava falando sobre as sementes, se você tem uma boa composteira na sua casa, você praticamente você tem a sua comida, sem precisar fazer muita coisa. Então, quando você pega seu lixo orgânico e você separa, composta ele adequadamente, você vai começar a produzir um adubo e um composto que tem naquela biodiversidade ali as sementes que você consome, o tomate que você consome, o limão que você consome, as plantas de um modo geral que você consome. Então, ao você pegar e colocar esse material na terra, todas essas sementes vão germinar. Então assim, você tem um tomate que está nascendo no seu quintal sem você ter precisado nem plantar. Você simplesmente pegou aquele composto, botou ao pé de alguma planta e esse tomate, se ele se sentir bem em nascer ali, ele vai automaticamente fazer uma simbiose natural com aquela planta que recebeu aquele composto. Então, eu já tive vários exemplos aqui de, por exemplo, quando a gente joga o nosso composto aqui no pé de uma outra planta e nasce um tomate ou nasce uma abóbora, um melão, um pepino. De repente, quando a gente vê, tá linda ali aquela simbiose, vai uma planta se trançando com a outra, e de repente a gente tem uma planta que às vezes é ornamental junto com o tomate, por que não? Junto com o manjericão, junto com pepino, crescendo naturalmente juntos. Então, assim, às vezes é mais do que a gente plantar efetivamente, é a gente entender como é que essas relações se dão e a gente administrar elas, mais do que a gente ficar plantando. E aí, sobre um quintal também mais produtivo de alimentos, você tem alguns caminhos que a gente pode seguir. Um deles é entender a diferença entre soberania alimentar e autonomia alimentar, certo? Então, a soberania diz respeito a você produzir, digamos assim, a sua própria segurança alimentar. E a autonomia é você ter autonomia sobre a produção de algumas coisas que você gosta. Como, por exemplo, eu gosto muito de ter tomate e abóbora no meu quintal. Milho. Aqui a gente ama milho. Então, eu sempre tenho um cantinho aqui que eu vou estar cultivando meu milho com um feijão de corda, né? Feijão fradinho, como se diz lá no Sudeste. E a gente vai sempre ter alguns elementos aqui que a gente ama se alimentar deles e a gente vai garantir que eles são orgânicos, que eles são cultivados por nós mesmos, que as crianças se envolvam com essa produção aqui no nosso quintal. Então, esse é um caminho. Você não precisa ter soberania, você ter tudo no seu quintal, até porque é um ambiente pequeno, mas você pode ter coisas específicas que são fáceis, simples de serem cultivadas, que você gosta. Você gosta de fazer várias coisas com aquilo, por exemplo, tem gente que ama molho pesto, por exemplo. Manjericão é uma das coisas mais fáceis de se cultivar que existe. Então, assim, por que não ter o seu próprio manjericão? Por que não ter seu próprio tomate? Por que não ter... o meu quintal é pequenininho. Cara, se tiver 5 pés de aipim, mandioca, macaxeira, sendo cultivadas no seu quintal, você vai ter, cara, belas refeições promovidas pelo seu quintal. E a saúde que o alimento te promove, boa parte dessa saúde, ela é promovida pelo ato de se relacionar com aquilo que você come.
Então não adianta, ah, não, eu vou comer isso aqui porque isso vai fazer bem para mim. Tá, você vai lá no supermercado, compra, beleza. Ok, vai te fazer bem. Mas quando você tem a possibilidade de cultivar algo e desenvolver aquela relação, ainda que seja uma única coisa no seu quintal, e você extrai ela e faz algum alimento com ela, o sabor é diferente. Quem já fez isso sabe, o sabor é diferente. O seu orgulho por estar comendo aquilo, eu acho que orgulho não é a palavra mais adequada, mas a O sua bem-estar, né, velho? felicidade. O senso de realização, né? O senso de Oi? realização. Pode falar, pô, a pessoa se realizar fazendo uma coisa tão simples e se sentir bem Exato. naquela hora, assim. É um outro caminho que eu vejo também para um quintal, digamos, produtivo e mais harmônico paisagisticamente, é a gente começar a se inteirar de que muitas plantas paisagísticas são alimentícias. No universo das plantas ornamentais, por exemplo, a gente tem plantas incríveis, assim, tanto em sabor quanto em beleza. Eu já produzi alguns vídeos sobre a cistásia, né? A cistásia gangética, também conhecida por coromandel, espinafre da Índia. É uma planta que você come a folha, você come a flor, ela é toda alimentícia e ela forma uns maciços, ela vai ocupando o espaço assim, dá umas flores lilás, ela tem uma variação que a folha ela é variegata, né? É branca com verde, dá um colorido tão incrível pro seu quintal e de repente você passa a mão ali, arranca tudo aquilo e faz uma comida. Ou faz uma salada com uma salada linda. Outro dia eu fiz uma salada aqui na minha casa só de flores comestíveis que tem no meu quintal. E tinha alguns amigos que tinham vindo da cidade grande, no caso de Brasília, e tava assim, nossa, eu não sabia que essa flor era comestível, nem essa, nem essa. Falei, sim, são comestíveis. A rosa, por exemplo, ela é comestível. Sabe, aqui eu tenho muito a clitória, né, chamada fada azul. Eu tenho as minhas cercas com os vizinhos estão cheias dela. Uma flor magnífica, você bota na água e ela deixa a água roxa. Você bota no arroz, o arroz fica azul, as crianças amam. E é uma flor linda, ela vai ocupando os ambientes. Às vezes você tem uma planta, um mato que cresceu ali, que você não vê muita graça, mas ele tem uma estrutura interessante. Você não precisa ter tudo bonito, mas só da planta ter uma estrutura que, pô, essa estrutura é um bom tutor para um tomate, ou essa estrutura é um bom tutor para a minha clitória. Você pode plantar no pé daquela planta e de repente você vê aquela planta que aparentemente ela não tinha muita graça virar uma planta magnífica e, né, comestível, em simbiose, as duas uma apoiando a outra, né? Uma vez eu fui na casa do meu amigo Mudita, lá em Brasília, e eu achei incrível ver uma sucupira com uma pitaia velha, né? A sucupira a gente não come ela, é uma madeira, uma árvore de grande porte, enfim. E a sucupira do cerrado ela é um pouco mais baixa, assim, né? Então uma pitaia tinha crescido ao longo dos anos pela sucupira e quando eu olhei eu não entendi que árvore que era aquela, porque a ponta dos galhos estava toda cheia de frutos de pitaia. A pitaia cresceu, foi até a ponta dos galhos, floresceu e deu pitaia. Então era uma sucupira que dava pitaia. Tá entendendo? Então, assim, você não precisa ter uma. Como é que eu diria assim? Ter um super paisagismo, ter um super planejamento. A própria natureza muitas vezes se encarrega de te apresentar ideias, de te mostrar as coisas. Então, um dos prazeres de você lidar com as plantas e lidar com o quintal está em você aprender a observar e aprender a aceitar o tempo das coisas e que nem sempre vai estar tudo bonito, tudo perfeito, tudo harmonizado, tudo harmônico, né? Nem sempre você vai ter tempo para isso também e tudo bem, mas você vai aprender muito com esse quintal. Então, o quintal te oferece comida e te oferece uma grande possibilidade de autoconhecimento. É isso. Sem dúvida. Eu falei com o Otávio, vamos começar a fazer conteúdo, postar aqui nos perfis, cara, no meio, no seu. Faz umas imagens aí, vou passar na tua casa com o drone pra gente fazer. Mas ele falou, João, deu uma chuva aqui, quebrou tudo, velho. Bagunçou meu quintal todo. Eu tô com pouca coisa assim, que eu tenho orgulho de mostrar, sabe? Então, o cara é profissional da área, ó, com tanto conhecimento. O quintal dele nem sempre tá perfeito. Nem sempre tá tão bonito, né, Otávio? Mas sempre Não vale a existe. pena. Sempre vale a pena, né? Não existe
sempre vale a assiste isso, pena. sempre vale a pena. Por exemplo, agora deu uma chuva muito forte aqui na região do, né, Cacau. Eu estou numa região que é de restinga, pé de, né, tabuleiro serrano. Então é um lugar que naturalmente, quando chove muito, dá uma embreada, mas eu estou num lugar que não é tão embreado assim. Mas a chuva foi tão forte de abril para junho, foi um pouco dessa chuva que chegou no sul. Aqui na Bahia chegou também, na nossa região, só que chegou de uma maneira menos desastrosa. Porém, alagou tudo, matou um monte de planta. Então, o próprio alagamento vai me mostrando quais são as plantas que resistem mais, as plantas que não vão resistir, que não adianta eu ficar insistindo. Então, por exemplo, aqui eu tinha um fruto do sabiá que eu estava cultivando ele com o maior carinho, doido para ver os passarinhos aqui, né, cultivando, tinha duas. Alagou, morreram as duas. Eu já estou assim, pô, adoro essa planta, mas aqui, talvez nesse momento eu não consiga cultivar ela. Eu vou esperar eu estruturar o meu quintal melhor para poder ter ela. Então, também é lidar saber lidar com as perdas também, porque o tempo todo você vai estar perdendo alguma coisa, né? Porque no ecossistema também é assim, né? Vem um vento, derruba uma árvore, mata uma outra planta, ou, né, em outros lugares vem uma geada, né? Cada lugar vai ter um desafio diferente. E esse desafio que a natureza oferece vai estar selecionando também o que vai permanecer e o que vai sair. Então, a sintropia fala muito sobre isso, né? Que a vida ela é dinâmica. Então, os animais e a natureza estão o tempo todo manejando o ecossistema. Esse manejo pode vir através de uma grande onda de calor, uma grande onda de frio, muita chuva, muita seca, e o tempo todo a gente vai estar lidando com isso. Mas esses eventos vão mostrar os verdadeiros potenciais que seu ambiente tem. Então, aqui eu tenho observado plantas que, quando chove, aí alaga tudo, aí cria, né, aquelas cianobactérias, aquela aguinha meio verde nos empoçamentos. Quando aquela água baixa, é, é nitrogênio puro. Você vê as plantas que conseguem absorver aquele nitrogênio, ficarem lindas, assim, soltarem folhagens novas e ficarem com um aspecto maravilhoso. Então, o tempo todo está tudo em movimento, né? E nem sempre a beleza vai ser constante ou presente. Vai ter momentos de terra arrasada, você olhar para o quintal e dizer, nossa, tanto trabalho, né? Mas tanto carinho, tanta dedicação posta ali, foi por água acima, no meu caso aqui. Então, viver com a vida e interagir com a vida é isso, né, gente? Ninguém está aqui para sempre. Então a gente vai lidando com as chegadas e as perdas o tempo inteiro. Ó, chegou outro grande amigo aí do sítio Velho Chico. Eu tenho algumas plantas deles lá, aqui. Se tiver, E a gente sempre tem boas interações aí. é Então, porque a beleza no paisagismo, Otávio, ela está muito associada àquela ideia da organização, né? De tudo no seu lugar, do chão limpinho, das plantas destacadas uma da outra, compondo, harmonizando, nada errado, perfeito, show de bola. Beleza tem muito a é ver lindo. com organização mesmo. Mas nesse conceito de jardim de comida, assim, se você bater o olho, é bagunça. É que nem na floresta, pô. Você bate o olho na floresta, na vegetação espontânea, é bagunça. Você não vê, você nem vê onde acaba uma planta e começa a outra. Mas no Mas, ó, seu jardim, olha, você pode estar manejando isso, né? Você pode estar manejando e ter mais consciência do que acontece ali, saber o que acontece ali. Mas esse senso sim, sim. estético ligado à organização, aquela coisa É, militar, separadinha, isso aí eu acho dispensável. Eu dispenso essa não, parte. a estética, ela é muito variável, porque se a gente for estudar o paisagismo, por exemplo, a gente tem várias linhas né, paisagismo. Por exemplo, os jardins ingleses, eles são baseados mais no caos, é tudo meio misturado, mas existe uma combinação entre tonalidades, você olha mais para as tonalidades que as plantas têm. Por exemplo, você tem um maciço bem verde aqui, mas você tem junto com esse maciço verde algo que é roxo, ou que tem uma cor que se destaca, um amarelo. Então é tudo meio caótico, mas existem cores vibrando no meio ali, né? Então, nesse sentido, o jardim inglês, por exemplo, se assemelha mais a um jardim sintrópico, comestível. Então, eu curto muito a ideia do jardim inglês, assim, porque eu acho que ele tem mais a ver com o que a gente faz. Só que aí depois, nos anos 60, 50, vem o Burle Marx e aí traz o jardim tropical, né? Porque até então
só se falava em jardinagem sobre uma ótica europeia temperada. Depois dele que a gente começa a olhar para a ótica tropical, e hoje em dia pode-se dizer que talvez os jardins mais desejados do mundo em termos de paisagismo são os jardins tropicais, que tem as plantas que são nativas aqui da nosso ambiente, que tem as bromélias, tem as helicônias. Vamos lá, bromélias, aí tá trazendo para comida, bromélias. Várias bromélias são comestíveis, tem gravatás que dão fruto, e tem o abacaxi, por exemplo, que é uma bromélia, tá? Que é uma bromeliácea. As helicônias são musáceas. A banana é um tipo de helicônia, ou a helicônia é um tipo de banana. É a família das musáceas, né? Então a gente vai ver nos jardins tropicais muitas, por exemplo, zingiberáceas, que é a família do gengibre, da cúrcuma, né? Essa família enorme, toda florida, dá flores e dá raízes maravilhosas, ou mesmo a família das marantas, né, que dão flores incríveis e lindíssimas, né, que, como por exemplo a folha melancia, enfim, na família das marantas a gente tem a araruta, por exemplo, que dá uma flor maravilhosa, né? A gente tem N outras plantas assim que dão flores, são lindas, são comestíveis, são medicinais e são coloridas. Então, assim, a gente tem na natureza tropical, que é a nossa, né, que nessa ideia de jardins tropicais, eu busco meio que tentar fazer uma fusão dessa ideia do jardim inglês com o jardim tropical e a agrofloresta, porque aí eu gosto de inserir árvores, palmeiras comestíveis, como o açaí. O açaí é uma palmeira lindíssima e, ao mesmo tempo, dá o fruto que todo mundo conhece, ou a jussara, né, que além de dar o fruto maravilhoso, pode te dar um palmito e ocupa pouquíssimo espaço no seu quintal. Palmito. Ocupa quase nada de espaço. E ainda pode servir de, né, tutor para orquídeas, para outras plantas do seu gosto, para, por exemplo, para baunilha, que também é uma orquídea. A baunilha é uma orquídea, gente. E aqui no Brasil, a gente tem a baunilha baiana, tem a chamissones, tem a pompona, que são riquíssimas em vanilina. Além de tudo, são plantas valiosíssimas, dão uma flor maravilhosa e podem ser tutoriadas por frutíferas do seu quintal, como seu pé de limão, seu pé de laranja, sua jussara, seu Vai açaí. subir, né? Ela vai subir na frutífera, né? Que nem Ela vai subir, você vai aprender a manejar com ela, podar ela e conduzir ela para que, por exemplo, talvez até uma planta sua que não dê nenhuma fruta dê baunilha, como eu citei o exemplo da pitaia. Né? Você pode ter uma planta que não dá fruta nenhuma, mas que ela é um ótimo tutor para uma pitaia ou uma baunilha. Essa baunilha vai crescer até a ponta dessa planta e vai dar suas flores e vai dar suas vagens. Então você tem uma planta que às vezes ela é ornamental, mas ela vai cumprir uma função alimentícia em simbiose com outra. Eu, por exemplo, aqui na minha casa tem tem uma dracena, é uma dracena tricolor, ela é aquela, né, ela de longe lembra uma palmeirinha. Se vocês quiserem pesquisar aí quem é a dracena, vocês vão ver. Eu testei botar uma baunilha planifolha, que é a mexicana nela. Cara, a baunilha amou ficar junto com ela. Então, ela é uma planta que não me dá nenhum alimento, mas ela é linda, porque ela tem umas tonalidades de roxo, de verde, de branco, e ela, servindo de tutor para minha baunilha, ela passa a ser uma planta alimentícia também, de beleza, e uma beleza amplificada, porque eu estou pegando a beleza dessa planta, juntando com a beleza de uma baunilha, que é uma orquídea, e eu estou juntando essas duas belezas e ainda estou gerando um alimento. Olha só. E na base da minha baunilha, com a minha dracena, eu tenho a cistásia crescendo loucamente, tenho abacaxi sem espinho crescendo já mais por fora da cistásia, na circunferência. Então, assim, você começa a ver que você tem uma bromélia, que é um abacaxi, junto com a cistásia, que você come a flor, que você come a folha, junto com uma dracena que você não come, mas embeleza, deixa seu ambiente maravilhoso, misturado com uma baunilha, que é uma orquídea, que dá uma flor maravilhosa também. Olha como é que um jardim de comida vai nascendo. Você não necessariamente você precisa comer aquilo que você come mais no seu dia a dia, o arroz. Você não vai plantar, talvez, arroz no seu quintal. Talvez não, mas em alguns casos pode ser possível. Por que não? Tá? Mas você Arroz pode. sequeiro, né? Por exemplo,
arroz de sequeiro, e tem casas que estão no ambiente mais embrejado, pode até ter um talhãozinho de arroz ali, junto com alguma outra planta que gosta de um ambiente mais embrejado, e que, por exemplo, eu já plantei arroz na minha bacia de evapotranspiração, que é um sistema de fossa ecológica, né? Eu plantei arroz nela e eu colhi muito arroz quando eu morei lá em Brasília, né? Hoje estou na Bahia. Então, assim, tive muito arroz, tive até aveia na minha bacia de evapotranspiração. Então, são experiências maravilhosas que você vai desenvolvendo. E a gente fez uma panelinha de arroz ali, que saiu do nosso quintal. Nossa, que prazer enorme, foi uma festa. Então, né, a gente comeu um arroz do nosso quintal. Então, assim, para vocês começarem a ver que tudo é possível num quintal, você não precisa ter a soberania, mas você pode ter autonomias. Você pode ter autonomia da sua salada, você pode ter autonomia do seu tomate, da sua abóbora, da sua baunilha, de um tempero que você ama, de um condimento que você ama. Eu amo baunilha, por exemplo. Eu amo a beleza dela e amo o fruto dela, o sabor dela, o perfume dela nos doces que a gente faz e nas coisas que a gente faz. Então, eu amo a beleza do açaí. Eu acho que o ambiente que tem açaí, que tem Jussara, é um ambiente paradisíaco. E eles não ocupam muito espaço. Muita gente tem aquela palmeira coqueirinho, né? A estrutura que um açaí precisa é muito semelhante à estrutura de um coqueirinho, né? Que é aquela palmeira mais tradicional do Brasil, ornamental. Você estava falando de algumas plantas que elas fazem parte de famílias, que nessa família tem exemplares de plantas domésticas. Por exemplo, a bromélia tem o abacaxi, né? Uhum. Então, até de árvores mesmo. Então, você vai olhar seu quintal, vai olhar a vegetação da região ali e vai ver várias árvores, várias plantas se desenvolvendo com potência, espontaneamente, sem ninguém cuidar. Então, de repente, olhar para aquela planta e falar, poxa, qual é a planta doméstica que é parente dessa planta aí e viveria de boa nessa mesma situação? Então, em vez de eu querer plantar cacau aqui no Calambrião, por exemplo, que é solo de restinga, arenoso, cheio de alumínio, ácido pra caramba, o cacau vai dar um trabalho danado para crescer bonito ali e nunca vai ser pleno como é na região do cacau, terra preta. Então, em vez de eu plantar cacau, eu vou plantar o quê? Eu vou plantar coqueiro. O coqueiro tá bombando aí. Talvez até açaí, se o lugar for mais úmido. Então, eu vou plantar o quê? Eu vou plantar abacaxi, que você vai na praia aqui, ó, é cheio daquelas bromélias na praia, que dá um fruto bonito amarelo assim. Aquela planta é de paisagismo, com certeza, porque ela é linda. Agora, eu planto abacaxi no lugar dela. Então, eu vou plantar aquilo que dá bem na região onde eu estou inserido, na situação onde eu estou inserido. E vou manejar essa vegetação sempre acumulando matéria orgânica no solo ali, para esse solo evoluir, para ele amadurecer, para a microvida dele evoluir e ele se tornar mais propício a plantas mais exigentes, que em determinado momento lá atrás não couberam. Então você pode ter um laboratório de sucessão vegetativa em volta da tua casa, cara. É isso. Então, e colhendo comida e fazendo o solo ficar mais rico. Cara, ó, eu experimentei isso algumas vezes. O Otávio experimenta isso o tempo todo. E isso dá uma força pra gente, dá um sentimento de esperança de que esse monte de notícia ruim que tá aí nas redes aí, na internet, cada um falando pior do outro, todo mundo falando mal do outro. E no fim das contas, a conclusão que a gente chega, se a gente ficar só nesse turbilhão de confusão aí da mídia, é que tá tudo perdido, que o mundo vai se acabar, que não vale a pena viver. Pô, meus filhos, que mundo que esse mundo vai ser como meus filhos? Não, gente, tá tudo errado, isso é tudo mentira. Tudo mentira. E menos as pessoas. Exatamente. Eu não acredito, cara. Eu me recuso a acreditar que o mundo tá perdido. Tá perdido nada. A gente tá só começando nossa aventura aqui nesse planeta. Então, assim, eu e o Otávio, a gente tem isso em comum. A gente tem esse sentimento de propósito de mostrar às pessoas. A gente já conversou muito sobre isso. De que a vida vale a pena, cara. Que vale a pena plantar, que vale a pena trabalhar com a terra, que vale a pena, que a natureza, ela é muito maior que a gente é um dos animais que vive aqui nesse planeta, cara. Por mais prejuízo que a gente der, a gente tem muito mais a contribuir. A gente não entende ainda o nosso papel como ser humano nesse planeta. A gente não entende. Quando eu falo a gente, não é eu e você, não. Eu estou falando do ser humano institucional, da sociedade, dos cientistas. A gente também. A gente também. Mas porque a gente está sempre buscando o que o cientista sabe, né, Otávio? O que o cientista falou. Não sabem. Eles não sabem. E olha, os grandes feras, eles assumem. Eu não sei. Eu estou tentando descobrir.
Só que se o cara ficar falando isso, a gente não vai botar fé nele, né? Então o cara fez um PhD para descobrir que ele não sabe nada. É isso. Uma vida estudando na academia para descobrir que ele não sabe nada. Então ele é que nem a gente, ele não sabe nada, cara. Então qual é o teu papel? O teu papel. Isso tudo aí. Para mim, o verdadeiro mestre é o mestre-aprendiz. Exatamente. Ele que se aprofundou na arte de aprender. O cara que assume que não sabe nada, esse sabe muito. Ouve ele. Ouve ele. Porque esse sabe muito. Então, assim, o quintal da gente é um laboratório, velho. O quintal, o espaço em volta da casa. Ah, não, eu moro em casa, João, eu moro em apartamento, mas você tem uma sacada, uma varanda? Pô, bota uns vasos ali, cara. Compra uma terra vegetal na loja, bota ali, planta aquelas coisinhas que você gosta de comer. Observa aquilo crescer. Vê os passarinhos sentar ali, né, cara? Esse exemplo que eu dei, por exemplo, da dracena com a baunilha e a cistásia e o abacaxi, ele é reproduzível por um vaso. Muitas pessoas têm a dracena dentro de um vaso de barro, dentro da sua varanda, da sua casa, do seu apartamento. Porque não tem uma baunilha junto e tem uma cistásia junto também e tem um abacaxi junto. Olha, é muito simples. Até num vaso você pode estar reproduzindo essas estruturas. Por que não ter um manjericão junto com... Né, junto com abacaxi, ter pimenta, junto com alguma outra planta ornamental que você goste, entendeu? Então, dá para você combinar essas coisas quando você começa a entender o universo das plantas e o universo da vida, né? Então, você observar um pequeno capão de mata. Aqui mesmo, eu observo muito. Vem uma embaúba, aí vem um cajueiro por baixo, aí na base desse cajueiro vem os araçás, né, que é aquela goiabinha nativa. Então ali você já vê quem é que se parece com a embaúba. O mamoeiro parece com a embaúba. Com o caju, é próprio caju, mas o caju é uma anacardiácea, quando você vai começando a entender. Então, quem são as anacardiáceas? É o caju, é a manga, é o cajá, enfim, é uma família de frutas também? enorme. A mangaba? Buzeiro. É? Oi? A mangaba é anacardiácea? Não. Mangaba não é anacardiácea, não. As anacardiáceas você vai ver essa florzinha dela, tipo a flor da mangueira. Já viu que Tá. um cacho de flor piramidal, assim, geralmente tem essa característica florística. Você reconhece muito pela flor, assim. Entendi. E as folhas são perfumadas, como a aroeira pimenta, por exemplo, aquela que dá uma sementinha vermelha, que os passarinhos amam. Olha ela aqui. Eu tenho aqui na minha casa, também é uma Carregada. anacardiácea. Olha ela Você aqui, começa carregada. se eu tiver uma mão com aroeira pimenta e tiver uns araçás em volta, uns pés de goiaba, deve funcionar. Eu observei, por exemplo, já muitas vezes que é onde tem as mirtáceas, que é essa família da pitanga, das goiabas, geralmente na natureza tem muita bromélia embaixo. Então, assim, você pode estar combinando as mirtáceas com abacaxi, com bromélias mesmo, que você ame. Pô, eu amo, por exemplo, a bromélia Acmeia marauense. Eu acho ela linda. Eu plantei ela embaixo do meu pé de pitanga, entendeu? Então, por que não? Por que não? Então, dá para você ir combinando suas paixões com a comida, com tudo. O quintal é um ambiente vivo. Ele é uma expressão da pessoa. E é micro, né? Não é assim, você não vai precisar de maquinário para trabalhar ali, você não vai precisar virar o solo. Você vai trabalhar com ferramentas leves, pequenas, que não vai nem fazer calo na mão se demore. Em qualquer meia hora, 1 hora por dia, 40 minutos, hein, Otávio? Passa assim, cara. Olha essa live. Essa live aqui, ó, a gente começou às 9h45, né? Já vai fazer 1 hora. Tem quase 1 hora que a gente está aqui batendo papo. Passa assim, ó. Quanto tempo do seu dia você não passa fazendo coisas que não te acrescentam nada? Lazeres inúteis. Esses canais de streaming, que tem muita coisa bacana, que tem muita coisa que vale a pena, eu uso bastante. Mas quanto tempo a gente não passa rolando a tela do celular? Então, assim, se a gente tiver priorizar para não, tal dia, naquela hora, eu vou mexer no meu quintal, eu vou brincar no meu quintal. Eu vou pegar aquela parede da minha casa ali onde bate o sol, vou plantar umas coisas. Tempero, galera, tempero. Pensa nos temperos que você usa na sua cozinha. Imagina você ter isso ali no quintal. Muita gente aqui deve ter. Uma cebolinha, um coentro, uma pimenta. Imagina, sei lá, colher e vir para a cozinha e preparar aquele prato. Não, isso aqui é do meu quintal, olha ali. O manjericão, né, como o Otávio falou aí, né?
as medicinais, né, Otávio? O Sim, aboldo. Tem plantas que a gente, pô, a gente sente aquilo, a gente vai lá e toma um chá, já melhora, um capim-santo. Ah, eu não me dou bem com planta. Começa. Começa que você vai pegar manha. Aqui, eu tô com um projeto de construir umas casas aqui. Foi essa ideia eu dei para o Otávio. Eu falei, Otávio, tô querendo fazer o projeto da casa e já ter o projeto de paisagismo em volta da casa antes de construir a casa. Talvez fazer uma coisa até sincrônica, plantar ali, protegido da obra, é claro, né? Mas à medida que a casa está sendo construída, as plantas já estão crescendo, pô. Então uma árvore demora para crescer. Ele falou, João, me manda aí a planta de situação da casa para a gente pensar no paisagismo em volta e dentro desse conceito de jardim de comidas. Então, a pessoa constrói a casa, ela pensa no paisagismo como uma coisa que um jardineiro vai fazer. Mas não, faça uma coisa útil, cara. Uma coisa que te sirva, que te atenda, que sirva a teus filhos, a tua família. Pensa nas árvores que teus filhos vão brincar, vão subir nelas. Isso é bacana demais, porque você vai plantar o aipim, vai plantar o milho, vai plantar o feijão, vai plantar aquelas coisas que você come, e essas plantas que você come na sua casa, elas configuram um ambiente chamado placenta, que vai criar as árvores. Então, na agrofloresta, na escala sucessional, a gente tem uma etapa que é de até 3 anos, que é a placenta. Ali está a bananeira, está o feijão, está o aipim, está o milho, tá um monte de coisa que a gente come em casa e que depois de um tempo, quando as árvores crescerem, vai sombrear muito daquelas plantas, não vão prosperar mais. Então é só naquele início e elas vão te dar o alimento e elas vão criar as tuas árvores. Elas vão criar as tuas frutíferas. que é um, Então, que é um exemplo. é muito gratificante. A floresta é a gente, quando a gente fala de agrofloresta, também a gente tem que falar de uma mudança cultural. Hoje a gente se Sim. alimenta de plantas, basicamente de áreas degradadas, que precisam que a área seja degradada para que elas se tornem alimento para a gente, como é o exemplo do feijão, do milho, né, e de tanto do próprio gado. Enfim, Soja. você precisa derrubar a floresta para poder se alimentar. Mas veja só, a gente tem a pupunha, por exemplo, que é uma planta florestal, que ela produz, que o fruto dela é rico em beta-caroteno, e né, quem já se alimentou percebe que o sabor é muito semelhante ao do milho. É o sabor Verdade. idêntico. Você consegue fazer pamonha com pupunha. Então, veja só, consegue fazer pão. E é um alimento florestal. E segundo alguns estudos, é mais nutritivo até que o milho. Então, por quê? Porque ele vem é uma planta que cresce num solo complexo. Então, quando a gente vai migrando para um ambiente mais florestal, mais biodiverso, a nossa alimentação também vai se tornando mais diversa e mais rica também. Só que a gente precisa passar por uma mudança cultural, porque Sim. dentre milhares e milhares de espécies alimentícias do mundo, a gente só se alimenta de 15, basicamente. 90% da nossa 15? alimentação é baseada em 15 espécies Quais 15? de plantas. Quais são? Então, Quais são? oi? Vai falando Oi? assim, se lembrar agora quais são. Feijão, arroz, As 15. brasileiro, né? Basicamente feijão, arroz, trigo, né? Trigo pra caramba aí. Milho. Então, girassol, enfim. Então, tem 15 espécies aí que são as que as pessoas mais se alimentam, mas que se resume mais ainda a 4 alimentos, basicamente, que é batata, arroz, o feijão e o trigo, né? Digamos que esses 4 aí são os principais alimentos do planeta Terra hoje. Mas são 4 Verdade. espécies no universo que se diz que pode chegar a 300 mil espécies. Caramba. Então, veja bem, no meio de 300 mil espécies, a gente se alimenta com 4. Então, é uma perspectiva muito pobre. Então, assim, a gente precisa enriquecer também a nosso vocabulário alimentar também. Essa que é a questão, né? Muitas vezes a gente diz, mas eu não tenho tempo, mas eu não, cara, se você começa a se relacionar com o seu quintal, naturalmente você vai enriquecer, porque às vezes eu não tenho tempo nenhum, mas quando eu chego em casa eu vejo os meus filhos catando a sementinha da aroeira pimenta, né, aquela vermelhinha, comendo, catando araçá, a gente vai planta um milho, e agora o que vamos fazer com esse milho? Vamos cozinhar, vamos assar. Sabe, sempre tem alguma coisa, chega que eles estão catando flor de assistásia, comendo, folha de vinagreira, né, que é aquele hibisco, e comendo. Eles estão o tempo todo comendo alguma coisa do nosso quintal aqui, o tempo inteiro. E não necessariamente são alimentos que a gente está o tempo todo fazendo comida com eles.
Mas a gente tá o tempo todo inventando alguma coisa. Outro dia eu fiz um arroz com chá. Peguei a vinagreira aqui do quintal e fiz um arroz com chá, que é um prato típico do Maranhão, muito maravilhoso. Então, aí no meio das minhas vinagreiras nasceu uma variegata, que a folha variegou para brancas. Aí eu já separei o galho, plantei, estou multiplicando. Então, sabe, aí daqui a pouco a minha salada ela vai ter mais cores, porque eu estou selecionando variedades que estão surgindo no meu quintal mesmo. Então, essa brincadeira é trazer para um ambiente lúdico a sua alimentação e não mais aquela obrigação, aquela coisa de você, eu tenho que produzir todo o meu arroz, ou todo o meu aipim, ou todo o meu feijão, ou todo. Não. É ter autonomia de alguns alimentos. Isso já é muito importante. Por exemplo, você citou as medicinais. Cara, tem planta mais fácil de ser cultivada do que o capim-limão. Todos os ambientes que eu cultivei, ela vai bem. Terra pobre, terra rica, terra seca, terra úmida, todos. Capim Sombra, Santo, né? sol. Capim Nossa, Santo. e você bate ele com suco de limão, com uma delícia, entendeu? Você faz chá. Assim, então, não existe essa desculpa de que, não, porque eu não me dou bem com planta. Gente, tem planta que nem precisa se dar bem com ninguém, que ela é tão empoderada, vamos dizer assim, tão autopoderosa, assim, que é só você botar na terra que ela se desenvolve. E é um momento de lazer, né, cara? É um momento de lazer ali, que já funciona como terapia também. Para mim, mexer com planta é terapia total. E quando você começa a mexer na terra, você começa a ver a quantidade de bicho que tem ali, naquele lugar onde você botou a matéria orgânica, você levanta assim, quantidade de besourinho, mosquitinho, bichinho, as baratinhas, pequenininha, tudo aquilo é vida do solo. O adubo, ele não alimenta a planta, não. O que alimenta a planta é a microvida do solo. Então, É você isso. perceber que é todo um ecossistema e você se alimenta disso. Isso. Como diz um amigo, a fotossíntese foi a maneira que o planeta Terra encontrou de comer sol, né? De Sim. fazer energia com o sol. Foi o João, eu vi o João falando isso outro dia. Achei genial, achei perfeito, né? Olha quanta imaginação cabe nisso, né? Tipo, a fotossíntese é a maneira que o planeta Terra, né, como A vida, Gaia, né, como ela, Locke lá chamou, né? A Gaia é um sistema vivo, complexo, que é o planeta Terra, né? Gaia é o nome grego para o planeta Terra. Então ela se alimenta do Sol através da fotossíntese. Isso é além de ser poético, abre portas na nossa imaginação para a sensibilidade das interações, da simbiose. Nós não viveríamos esse processo. A gente não existiria, a gente não está aqui agora. por isso, não tenha medo de fotossíntese, senhor. A fala É, do professor lá, do professor da gente, velho. Não tem medo de é, fotossíntese. Planta, é, planta, maneja, corta, bota para baixo. Porque aquela energia solar como armazenada, né? Aquela música é sua, né, exato. Otávio? Otávio tem uma música que fala disso. Ele é músico também, compositor. Forrozeiro, raiz. Já tem isso também. Não esconde, não. Não, É, galera. mas estou meio aposentado dessa função aí. Estou Não só, dá só na tempo, né? diversão. Dá Eu tempo não, também. tem que fazer as Meu escolhas violão tá mofando debaixo da cama ali. Vou até trazer ele pra fora hoje, que é fim de semana, vamos fazer um som. a música, a música é um prazer e a poesia ela é como a natureza, é uma expressão, né? Ela às vezes você está num momento de reflexão e vem aquela ideia que você não quer esquecer dela, você não quer perder, e a música pode ser uma forma de você guardar ela, ou escrever uma poesia, ou escrever em um pedaço de papel, enfim. Então foi a forma que ao longo da minha vida fui encontrando de guardar essas pérolas, assim, de não esquecer. Então, quando eu conheci o Ernest Goethe, eu tive essa reflexão com as ideias que ele trouxe, né? De que o fogo que a gente vê na fogueira é o sol guardado na madeira, a luz e o poder desse sol, né? Olha isso, olha isso, Então, velho. então eu guardei isso numa música, para eu não esquecer. Mas aí eu fui cantando, fui mostrando para uma pessoa a outra, e hoje algumas pessoas já conhecem, falam.
Fala essa frase aí. Eu acho ótimo. É isso. Show de bola. Show de bola. Ó, é muito assunto. Se a gente começar a descascar aqui, ó, a gente fica o dia todo falando disso. Mas o mais Aí, bacana vai ser vocês fazerem e compartilharem com a gente, cara. Compartilharem com o mundo. Pô, aproveita a rede social. Aproveita a rede social. Planta no seu quintal, mostra pra gente o que vocês estão fazendo, mostra pro mundo o que vocês estão fazendo. Inspirem outras pessoas. A pessoa vai se tornar uma pessoa melhor porque começou a mexer com planta, começou a produzir o próprio alimento, começou a ver beleza onde ele não via. A pessoa se torna melhor. E uma pessoa melhor vai ajudar a construir um mundo melhor. Então tem um sentido de missão nisso, entendeu? Porque mais do que ensinar, mais do que fazer, a gente precisa inspirar as pessoas. A gente precisa se inspirar e inspirar os outros. As redes sociais estão aí para isso. Na minha opinião, a educação e essa transferência de inspiração é o maior benefício que as redes sociais podem trazer para a sociedade, para o mundo, para a natureza hoje, cara. Mais do que denunciar, mais do que acusar, mais do que apontar o que está errado, é mostrar o que dá para fazer de bonito, de funcional, de bom. De bom de fato, porque o que é bom é indiscutível, né, cara? É indiscutível, né? Preservar a natureza é bom, plantar o próprio alimento é bom, tem um jardim bonito, ter a beleza ao seu redor é inquestionável. Então, que tal a gente cultivar nossos jardins de comida e promover isso através das nossas redes sociais? Mostrar para as pessoas que dá para fazer, sacou? É um assunto que eu vou começar a trazer para vocês aqui com mais consistência, com certeza. E que o nosso amigo Otávio veio, é literalmente profissional. Profissional no assunto. E ele está escrevendo, ele está produzindo uns e-books, uns materiais para ensinar para vocês como fazer o adubo, o insumo que você vai usar no seu jardim. Vai ensinar várias técnicas aí que tem um passo a passo que não é difícil, que é aplicável. E já já a gente vai estar disponibilizando para vocês esses materiais aí. Não, Otávio? Ele está demorando para eu caramba, digo velho. uma coisa, quem tem uma composteira e um fogão de lenha não precisa mais nada para fazer o quintal virar assim uma coisa exuberante, porque essas duas coisas aí, se tiver um ou outro já é bastante, Uma tá? lareira, né? E Uma lareira funciona também, uma pira, o lugar da fogueira. você tem uma cinza com resto de, né, carvão ali, você tem um elemento que é muito importante para você fixar carbono na Terra, porque solos tropicais como os nossos, o que dá vida a ele, o que dá saúde a ele é o carbono. Todo mundo fala de nitrogênio, potássio, fósforo, aí falam sobre a nutrição aí, NPK, micronutrientes, mas às vezes a gente vê poucas pessoas falando que o principal elemento de um solo tropical é o carbono. O principal elemento de um solo tropical é o carbono. Acabou. E é através do carbono que os outros nutrientes vão ser conduzidos numa planta. Então, sem carbono não existe possibilidade de uma planta saudável, né? As plantas são tão incríveis que elas conseguem retirar carbono do ar, guardar em seu próprio corpo e devolver oxigênio, ainda guardar a energia do sol nesse processo dentro de si. Então, mas elas também absorvem carbono pela raiz. E o carbono no solo favorece os fungos e bactérias benéficos para que a planta tenha uma raiz saudável e a partir dessa raiz saudável também se torne uma planta saudável e mais resistente, com a imunidade mais resistente a doenças, enfim. Então a gente vai ver essa complexidade aí, como ela se dá e como ela é maravilhosa. Só a fotossíntese já configura uma simbiose, né? Uma simbiose da vida, né? Porque sem as plantas, o que a gente ia fazer, velho? Sem as algas. Elas Exatamente. dão literalmente o ar que a gente respira, sem E aí, cobrar nada em troca. e aí quando a gente para pensar, como a Lynn Margulis traz, eu estou lendo o livro dela agora, então eu estou com isso muito fresco. Agradeço desde já a minha amiga Betina, eu não sei se ela está aí acompanhando, que me indicou essa leitura, que foi uma indicação do Ernest, que, no encontro que ela teve com ele, e eu comecei a ler, e ela simplesmente diz que o planeta Terra é uma grande colônia de bactérias que foram se fundindo e se tornaram seres pluricelulares. Cada célula nossa é uma colônia de bactérias ancestrais, primitivas, né? Arqueobactérias, né? Que eram aquelas bactérias que não tinham núcleo e tal, e uma foi se fundindo com a outra e foi formando as organelas, e a partir disso. Então por aí você tira, cara, olha como a vida pode ser
interessante, né? A gente pensar que nós somos uma grande colônia de bactérias, ou as plantas, ou todas as formas de vida que se reuniram com o objetivo de transformar o planeta Terra num ser vivo, que come a luz solar pela fotossíntese e a partir desse processo converte tudo em vida. Isso é muito mágico, isso é muito mágico. E aí a gente vê que a nossa conversa aqui, ela é uma expressão disso tudo também, né? Então, é muito bom poder desenvolver essa consciência, desenvolver essa observação, esse poder de observar. Você pode ler o tanto que você quiser, você só vai aprender quando você colocar em prática. Vai ter que É isso, é isso. colocar em prática. Vai ter que colocar em prática. Eu tenho uma canoa na minha cozinha, na janela da minha cozinha. O Otávio não vai conseguir ver, não, que ele não está me vendo, mas vocês vão ver. Olha só, isso aqui é a parede da cozinha. Aqui tem um tomateiro, tem pitaia, tem babosa, tem duas, três babosas lindas, tem um abacateiro levantando, que ele não vai conseguir prosperar aí, e uma cacetada de babosa. Um jardim de babosas. Os feijãozinhos saindo aqui, ó. Tudo isso no meu lixo. E assim, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para fazer isso, mas está feito. Está feito. E eu continuo fazendo. A borra de café, jogo toda ali. Acabei de fazer o café, lava o coador, jogo a água ali, já faço a irrigação, uma fertirrigação. Então, assim, É isso. coloca dentro da tua rotina, cara. Coloca dentro do teu fluxo doméstico ali do dia a dia. Começa com o lixo. O lixo é um ótimo começo. Eu fiz um Reels, Otávio. Foi o Otávio que me inspirou a fazer esse Reels, me ensinou, inclusive. Falando do que eu faço com o lixo doméstico aqui, né? E o lixo é o grande começo. Se você trabalhar o seu lixo, muita coisa vai sair dali, as sementes, fertilizante. Olha Você aqui, vai ó. entender que aquela coisa, você tem que... Aí, ó, eu faço isso aqui Água, também. água de arroz, pode ser água de macarrão também, café, Banana, basicamente, né? água de arroz Tem casca de com banana café aí também? fermenta e vira um adubo. Não, aqui nesse aqui eu nem botei casca de banana, nem casca de ovo. Apenas borra de necafé e água de macarrão e de arroz para fermentar. Então aqui rico em fósforo e nitrogênio. Pra caramba, eu boto nas plantas, elas estão bem verdinhas. Mas Então aqui eu tem que diluir, né, cara? vou. Tem que Eu diluir, né? não desperdiço. Deixa eu mostrar aqui uma outra coisa. Olha isso aqui, é meio feioso assim, mas é. Aqui eu tenho casca de ovo, tenho coral do mar, concha do mar, espinha de peixe. Eu boto vinagre aqui dentro, ele reage, libera fosfato de cálcio, ou seja, fósforo e cálcio. Aqui, depois de uma semana, mais ou menos, 10 dias, o vinagre vai reagindo. E aí eu aplico, pego uma seringuinha aqui, 10 ml, coloco por litro, aplico na folha das minhas plantas. É impressionante, não dá pulgão, não dá ácaro. As plantas ficam num outro nível de saúde, né? Muito rico em magnésio também. Tudo coisa restos, coisas que eu encontro por aí. Eu não fico. Para um quintal, um pequeno pote como esse serve. Mas se você tem um sítio, tem uma área grande, você pode ter um pote maior e aplicar em quantidades maiores. Fazer uma adubação foliar, uma pulverização foliar. Então eu passei na praia. Eu aqui estou na praia porque eu vim também em busca de uma vida mais saudável e mais conectada com a natureza cada vez mais. Aí catei uma conchinha, essa conchinha vai virar também adubo para minhas plantas. Então, assim, a gente vai vendo que não é caro Não cuidar. é uma conchinha, é uma concha. É uma conchona, né? É uma colchona, eu também acho. Me ajudam muito nesse processo. Encontra um monte de coisa e traz para mim aqui, semente, concha do mar. Não, isso é muito rico, cara. As crianças é muito rico. Isso aí não tem paralelo. Quem cresceu subindo em pé de goiaba, para comer goiaba, mangueira, sabe o que é que eu tô falando. Isso não é mais tão comum, né? Por que não, né? Por que não trazer isso? Trazer isso de volta, essa infância que a gente teve, né? Que a gente que é mais velho assim, tem uma idade, já tem algumas décadas. E Mais as crianças vivido. de hoje passam aquele tempão na tela, né? Dentro de casa, com medo. Pô, viver num lugar que você vive com medo, que a criança tem que ficar dentro de casa, sei lá, velho, se organiza, se muda. Vem pra cá pro Calambrião, vem conhecer o Calambrião. Vem pra cá, tô recebendo aqui. Bora, tô precisando de gente pra me ajudar a fazer esse paraíso aqui. Gente assim, que tá interessado nesses assuntos, que tá interessado nessas práticas. A gente precisa se unir, cara. A gente precisa
se unir para fazer acontecer junto, que junto é muito mais legal, muito mais divertido. Muito mais divertido. E É, eu estou fala aí. combinando com o Otávio para a gente ter uma regularidade e trazer temas mais específicos para fazer mais lives para vocês. Inclusive com passo a passo, com maneiras de fazer. É porque a rotina da gente está bem conturbada, mas a gente vai estar junto aqui com mais frequência. Porque a vida é muita correria. Eu agora eu assumi um projeto que tá me tomando a semana toda, é um projeto integral, então é um projeto maravilhoso. A gente está aprimorando agroflorestas com foco em cacau, mas que tem muitas plantas amazônicas, tem muitas plantas da Mata Atlântica. A gente está fazendo experiências. Você imagina só, eu fui contratado para fazer experiências agrícolas. Então, eu tô bem feliz também com essa oportunidade que teve, mas eu estou ficando com o tempo bem mais apertado, né? Então eu não estou conseguindo assim ter aquela disponibilidade que eu gostaria para estar compartilhando mais. Mas em compensação eu estou aprofundando também o meu conhecimento também para poder trazer, digamos, um conhecimento mais embasado, principalmente nas experiências e no estudo também, porque eu não gosto de simplesmente estar também só experimentando. Eu gosto muito de estudar também, de, né, procurar me aprofundar, então tenho me desenvolvido na arte da botânica também, do reconhecimento de plantas e árvores, de um modo geral, e de alguns animais também. Então, isso tudo vai contribuindo para a gente ter um conhecimento mais holístico, mais integrado, né? Então, agora eu tô com o tempo meio apertado, mas aí eu aproveitei hoje que para mim é o feriado que eu trabalhei ontem, então tô gozando meu feriado hoje e aí tô tendo esse tempo aqui pra gente gravar, tá bom? Então, Show de bola. muito grato aí pela oportunidade. Tamo junto. E por tudo, cara. João, sou muito grato a você, cara, por várias coisas, você sabe, né? É recíproco, irmão. É recíproco. Já já aparecer pra gente visitar, pra gente botar um papo em dia presencialmente, que é outra história. E aí vou ver meus amigos de Serra Grande que estão passando por aqui, que vão ver esse conteúdo. Sinto saudade de Serra Grande. Pô, espero vocês aqui no Calambrião também, cara. Otávio, você tem que me visitar, Otávio. Tem que Não deixa conhecer, de passar cara. muitos anos antes de me visitar, não, pô. Vamos organizar isso. O mais perto que eu cheguei daí foi Trancoso, né? Trancoso e Caraíva. Eu tive em Caraíva. Então, mais doido para conhecer mais aí a região de né, Cumuruxatiba. Há uns anos que eu quero conhecer, mas ainda não deu. Como você sabe, né? Já tentei me organizar para ir aí algumas vezes, mas a vida vai apertando de um lado do outro e aí a gente tem que acomodar algumas urgências e emergências ali do É momento assim mesmo. e É tá assim jogando mesmo. para Mas frente. a hora chega para todo mundo. E se depender de mim, da Com certeza. pilha que eu boto aqui nesse perfil aqui, ó. Se depender de mim, muita gente vai vir aqui visitar esse lugar. Não, E e eu tô aí aqui de braços abertos esperando vocês. foi o lugar onde Cabral chegou e encontrou essa bancada de né, corais e foi parar em Porto Seguro. Que Então, doido, né, é um lugar cheio cara? de história também, lindo pra caramba, um lugar, pô. E Enfim, esse continua Brasil tem muito muita preservado. coisa maravilhosa pra gente conhecer, mas a Bahia é um pedacinho do mundo especial, né? Vamos querendo puxar aqui a sardinha, mas sendo bem honesto também. Eu acho que Essa o Bahia. Nordeste como tudo, o Brasil como todo é um lugar muito maravilhoso do mundo e a Bahia é um lugar muito maravilhoso dentro desse lugar chamado Brasil. Então, quem não conhece ainda, sugiro conhecer. E já que vem no Conheça sul, começa aqui pelo sul, né? Já vai vindo do sul mesmo, começa daqui, ó. Pega a BR-101, entrou na Bahia aí, Itamaraju, Prado, Cumuruxatiba, Calambrião. Segue a gente aí que tem muita coisa bacana vindo. Valeu, e Otávio. Valeu quem mesmo. tem a oportunidade de morar aqui, ou de ter um terreno, ou de construir uma estrutura por aqui, se não usou essa oportunidade ainda, Tá comendo moço. né? Tá perdendo de ganhar. Então, E dá para se organizar para trabalhar aqui, ó. Eu tenho um Starlink aqui, uma internet via satélite que funciona. Você viu a live aqui, ó? Caiu nenhuma vez. Perfeita. Internet top. Eu pago R$ 240 por mês. Pô, João, é caro. Né, não. É muito barato. É muito para barato. viver R$ 240 por mês para viver com essa paisagem aqui, ó. A internet não é o custo.
não é o preço. Então, você poder viver em qualquer lugar e ter uma internet rápida, que você pode estar se comunicando, pode estar trabalhando. Se você trabalha online, velho, e não tá feliz na cidade, tá fazendo o que aí, velho? Vem pra natureza. Vem pra natureza, bota a mão na terra. Melhor coisa que você faz na vida. E muitas Você vezes e a sua pessoa família vão, tem uma vão, renda, vão. tem uma aluguel, tem alguma coisa que permite que ela viva com dignidade, sem necessariamente estar apegada a um local específico, né? Por que não? Também, Tem muita gente com também. possibilidade. Então, né? Aquele E espírito nômade, né? outras pessoas ainda que não têm paciência mesmo para estar morando em um lugar muito grande, que não tem dinheiro nem nada, mas, gente, para quem quer, tem sempre a oportunidade. Aí tem muito trabalho para ser feito. Tem É, muito trabalho para todo ser lugar tem feito. suas Então, demandas. Todo lugar tem suas também é um lugar demandas. para se trabalhar também. Também é um lugar para se trabalhar também. Eu tô aqui, eu cheguei aqui para trabalhar. Eu sou desses Você que é prova, né? cheguei nessa de vir para trabalhar. E estou aqui, 7 anos. Já, cara. 7 anos. É, Valeu, meu irmão. Vamos nessa. valeu, meu amigo. Valeu mesmo. Vamos nessa. Já já a gente faz outra. Eu Vida que agroecológica. agradeço. Eu acho que vida consciente, né? É você estar mais consciente. Buscar estar mais Vida consciente. Buscar estar mais é uma desperto. vida integral, que ela está integrada o tempo inteiro com o que está à volta, e não ela está, ao invés de ambientes exclusivos, ambientes inclusivos. Então você está se incluindo no ambiente, e não se excluindo do ambiente, como muitas vezes se propaga nos ambientes humanos, né? Os ambientes humanos se tornaram ambientes exclusivos. Você tem uma agricultura exclusiva que exclui a natureza dela. Você tem moradias exclusivas que excluem o resto da natureza dela. E você tem seres humanos exclusivos que não se incluem nem nos ambientes humanos, nem nos ambientes naturais. Então, né, se referindo aí às grandes solidões aí que as pessoas têm vivido aí, os grandes vazios, né? É a ideia de separação. A ideia de separação. Mexer com a terra vai te dar uma ideia de união, de integração que talvez você nunca tenha experimentado antes. Recomendo. Recomendo. E a gente não está vendendo nada aqui, viu? A gente está dando ideia mesmo. A gente está fazendo aqui uma campanha totalmente altruísta de mostrar um caminho que a gente trilhou e inspirar vocês a descobrirem isso também. E a gente faz isso o tempo todo, hein, Otávio? O tempo todo, o tempo todo. Paixão mesmo, A gente por amor. estamos E queremos nessa contagiar trilha vocês com esse aí. bichinho. Vocês vão pegar esse bichinho aí e vão fazer isso também. E a gente vai multiplicar isso pelo mundo. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Valeu, meu amigo. Obrigado, Grande pessoal. abraço. Massa demais estar Beijo. com vocês aqui. Bom Valeu, demais Ian. esse bate-papo. Quero agradecer a todos aí que tiveram a paciência aí de, né, continuar de acompanharem. Então é isso aí. Um grande beijo para todo mundo.